Olá, seja muito bem-vindo ao dia 90 de 365 lendo a Bíblia. Estamos no livro de Samuel, vendo o que aconteceu com o primeiro rei ungido pelo povo de Israel. 1 Samuel, capítulos 15, 16 e 17. E, gente, eu não sei quanto tempo este áudio vai durar. Talvez você olhe e pense, meu Deus, para que um áudio tão longo? Ou pode ser curto. Eu só sei que eu quero comentar todos os capítulos. Então vamos lá. Então Saul, sem noção, Saul foi ungido rei. O povo pediu um rei, queremos um rei, queremos um rei. Então Deus fala assim, bom, já que vocês não querem que eu seja o rei, então eu vou mostrar para vocês quem vai ser o rei de vocês. E Deus praticamente já começa colocando para o povo um tolo. Saul era assim, né, gente? Como que eu posso dizer? Um tolinho. Mas enfim, Saul, ele desagradou muito a Deus. Saul, ele tinha um quê de rebelião, de fazer as coisas do mesmo jeito, de fazer de qualquer jeito. No capítulo 15, fica mais claro ainda. Então, assim, anteriormente ele já tinha desobedecido a Deus, ele já tinha feito algo abominável. E Samuel já tinha falado para ele, olha, se você tivesse obedecido o Senhor, o seu reinado duraria para sempre, seria perpétuo. Mas já que você quer desobedecer, fazer as coisas do seu jeito, já era, perdeu. No capítulo 15, Deus dá uma ordem, falando, olha, vocês vão, né, aqui, ó, no capítulo 15, verso 2 fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Então agora o Senhor vai prestar contas, lembrando que o povo, ou seja, tá lá atrás, tem uma dívida aí pendente. Tem uma coisa que a gente vê na Bíblia muito recorrente, é que nós esquecemos, mas Deus não esquece. O mundo espiritual, ele obedece leis espirituais. Então, quando foi que o povo saiu do Egito? Lembra? Em Êxodo. E os amalequitas se colocaram contra o povo. Então, tinha uma pendência aí que precisava ser resolvida. E agora, neste tempo, Deus usa o reinado de Saul para resolver este problema. E quando o Senhor dá essa ordem, ele fala assim, olha, vocês vão exterminar tudo. Homem, mulher, criança, velho, idoso, bois. Tipo, não é para deixar nada. Vocês vão fazer a limpa. Lembra quando o povo entrou também na Terra Prometida, que Deus falou assim, olha, vocês vão eliminar tudo e vocês não vão ficar com nenhum despojo, não vai ficar com nada. E uma pessoa pegou o despojo e com isso ela foi eliminada do meio do povo? Pois é. Saul vem e faz a mesma coisa. Saul, ele vai para essa guerra. Realmente eles conseguem derrotar. Porém, ele traz Agag com ele. Ele traz o rei Agag e ele traz os melhores bois. Ó, verso 8. Verso 7. Então Saul derrotou os amalequitas. Ele derrotou, verso 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém das coisas sem valor e desprezível destruíram. Ou seja, ele desobedeceu. A ordem era, elimina tudo, vocês não vão pegar nada, absolutamente nada. Então Samuel vai visitar Saul e fala assim, Saul, por que eu tô ouvindo? Quer ver, ó, 14. Samuel perguntou para Saul, que balido de ovelhas é este que está nos meus ouvidos e o mugido dos bois que estou escutando? Saul respondeu, olha, a gente trouxe isso, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos. Então, assim, Saul achava que ele estava arrasando. Mas, tipo, olha, Deus deu... claro, quando Deus dá uma ordem clara, é melhor você seguir a ordem clara. Não segue pela metade, não, que dá ruim. Que foi o que aconteceu com Saul. E o que eu quero comentar aqui no capítulo 15 está no verso 22, né? Não, começar no 20.
Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Então, assim, Saul, ele já começa a se isentar da sua liderança, falando assim, não, realmente, o rei está na minha conta, mas o resto está na conta do povo, eles quiseram trazer. Ele era o rei. Ele deveria ter sido fiel até o fim do que o Senhor mandou ele fazer. E o que eu quero comentar principalmente está aqui no verso 22. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então, Samuel está falando assim, obediência, e isso é algo recorrente na Escritura, você já deve ter visto até aqui, e vai ficar muito mais forte daqui para frente. O Senhor quer de nós obediência. Vale mais ouvir o Senhor, obedecer o Senhor, arrisca no que o Senhor nos direciona, do que ficar andando em círculos, fazendo o que você bem entende, que era o que Saul mais uma vez estava fazendo. E é muito forte isso que Samuel fala. Será que o Senhor tem mais prazer? Isso aqui eu uso muito, principalmente com as crianças, que as crianças amam desobedecer. E eu falo muito, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Tá querendo dizer o quê? Não adianta você pagar penitência, não adianta você fazer voto ao Senhor, não adianta você ficar aí, fazer um jejum de 20 dias, de 40 dias, não adianta nada você fazer a quaresma, né? Estamos em tempos de quaresma. Não adianta você sacrificar, parar de comer, sei lá, fazer promessa, fazer voto. Não adianta se você não obedece. O Senhor tem muito mais prazer na sua obediência à palavra dele, no temor dele, do que você ficar fazendo sacrifícios. 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Presta bem atenção nisso. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Deus abomina a feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então eu entendo que até aqui o Senhor ainda estava dando mais uma chance para Saul fazer o que era certo aos olhos dele. Fazer o que era certo, fazer o que Deus tinha pedido. E mais uma vez ele se rebelou. Ele fez o que ele achava ser certo. E não o que Deus tinha mandado ele fazer. Então, cuidado se você também não tem sido assim rebelde. Essa palavra, a primeira vez que eu li, ela me constrangeu muito, porque eu era uma pessoa muito rebelde. Muito rebelde. Saber que a minha rebeldia era a mesma coisa como se eu estivesse fazendo feitiçaria, quebrou meu coração. Porque eu falei, não, só sou rebelde, pelo menos eu não pratico feitiçaria. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa você fazer uma rebeldia, ir lá e fazer uma macumba, fazer um feitiço, bruxaria, sabe? E aí, 24. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. De novo, Samuel anula a sua responsabilidade. Ele fala assim, olha, eu pequei. De novo, porque eu olhei as circunstâncias, eu olhei ao meu redor. Eu temi mais ao povo do que a Deus. Eu dei ouvido às pessoas que estavam me infernizando do que a voz do Senhor. Então, cuidado quando a voz das pessoas ao seu redor fala mais alto do que a voz de Deus na sua vida. Muito cuidado quando você atenta. É muito comum eu atender as pessoas, eu também já passei por isso, eu passo por isso, principalmente com os meus amigos, de ai, mas fulano acha, mas fulano. Cara, não interessa o que as pessoas acham. Fica firme com o seu Deus. Fica firme com o seu Pai.
É isso que é relevante. Porque Saul, aqui ele está falando, olha, eu pequei porque eu dei ouvido ao povo. O que ele está dizendo? As pessoas têm mais voz na minha vida do que a voz do meu Deus. O Senhor deu uma ordem clara, mas eu tive medo do povo e eu não tive o temor do Senhor. Então, é isso. E assim, Saul, né, para sua própria desgraça, ele começa a ir para a ruína. No capítulo 16, nós lemos como Davi é ungido rei. Então Deus manda Samuel até a casa de Jessé. Lembra da história linda de Ruth que nós lemos? Jessé, filho de Boaz. Olha aqui, viu? Ruth não está na Bíblia à toa. Então manda a casa de Jessé, e lá na casa de Jessé, Davi, o filho mais novo, é ungido. Verso 7 nós lemos, né? Porém o Senhor disse a Samuel, né? Porque Samuel não sabia que era Davi. Então ele pediu para Jessé trazer todos os seus filhos, e de um por um os filhos se apresentavam a Samuel, e Deus falava, não é esse, não é esse, não é esse. Aí você fala, não seria mais fácil Deus já falar que era Davi? Aí perde o quê? A empolgação, né, gente? Tem que ter drama. Deus gosta de um suspense também. É assim, não é assim, não. Ai, vai lá porque é Davi. Não. É passo a passo. Não se apresse com Deus, não, que Deus gosta do processual. 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E assim, Davi é ungido rei. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E no capítulo 17 tem a ilustração que nós amamos, que é a derrota de Golias. Certa vez uma amiga minha compartilhou comigo, e isso mudou totalmente a minha leitura de Davi, da história de Davi, da derrota de Golias, a partir do que ela falou. O que ela me compartilhou comigo? Que ela falou assim, nossa, eu estava lendo aqui a história e eu percebi que Davi, quando ele derrotou Golias, ele estava cheio do Espírito Santo. Porque aqui no finalzinho do capítulo, no meio do capítulo 16, fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio de sabedoria. Ele estava cheio de coragem. Ele estava cheio do Espírito Santo. E nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo, assim como Davi, para sermos corajosos como ele foi. Por quê? Porque Davi, né, ele foi ungido rei, mas ele continuou lá na casa do seu pai. Porque Davi, cheio do Espírito Santo, ele tinha sabedoria de esperar o tempo dele. Ele não chegou lá falando, então, Saul, sai da frente aí, vai, que agora eu sou ungido rei. Fui ungido. Não, ele esperou o tempo do Senhor. E eu amo tanto a história de Davi. Eu aprendo tanto com a história de Davi. Davi esperou o tempo do Senhor para assumir o trono. E até o fim, ele foi submisso ao reinado de Saul, à liderança de Saul, mesmo Saul sendo um tolo. Isso fala muito com nós nos dias de hoje. Nós vamos ver muito mais na história de Davi, como ele serviu a Saul. Mas fica aqui. Teme o Senhor, seu Deus, seja cheio do Espírito Santo e respeite as autoridades. Davi já tinha sido ungido rei, e a gente vai ver que entre ele ser ungido e entrar no trono, foram muitos anos, se eu não me engano foram uns 15 anos. Mais ou menos, eu acho. É mais ou menos o tempo que José ficou no Egito, entre ele ser vendido como escravo e se tornar governador do Egito. A Bíblia vai traçando aí os paralelos. Capítulo 17. Então, Davi, que ainda continua morando com seus pais, apacentando as ovelhas e tudo mais,
Um belo dia, o pai dele fala assim, filho, vai lá ver se os seus irmãos estão bem, leva aqui e tal. Essas coisas para eles. Quando Davi vai visitar os seus irmãos que estão na frente de batalha, que estão lá acampados para guerrear com os filisteus, Davi vê Golias afrontando o povo de Israel. E ele fala assim, o que esse cara... Aí na minha interpretação, Fátima, tá? Isso não tá escrito na Bíblia. Na minha interpretação pessoal, eu dou aula para criança, então eu tenho liberdade de falar desse jeito. É assim que você ensina a criança? Às vezes. Mas enfim, ele viu lá Golias afrontando o povo e ele falou assim, o que esse cara tá falando mal do meu Deus, do nosso Deus, e ninguém faz nada? Não. Que absurdo. Então ele se apresenta para derrotar Golias. Ele falou assim, eu vou derrotar esse cara. Lembrando que ele estava cheio do Espírito Santo, coragem, estratégia, sabedoria. E aí, falaram para Saul, tem uma pessoa aí falando que vai, porque assim, Saul tinha até colocado um prêmio extra para quem derrotasse Golias. Tamanho era afronta, que Golias era um gigante. Então, no verso 33, Davi já tinha se apresentado a Saul, e Saul fala o seguinte para Davi, você não pode ir contra esse filisteu para lutar contra ele, você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Tipo, o molequinho, tá doido? Ele vai te espremer, ele vai te trucidar. Porém, Davi respondeu, este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e o livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. O que eu quero dizer para você, Deus não te manda derrotar um Golias sem antes você ter derrotado um urso e um leão. Deus não te manda para frente de batalha, Deus não te manda para um lugar o qual Ele não te treinou antes, Ele não te capacitou antes. Quando nós nos movemos cheios do Espírito Santo, em comunhão com Jesus, tementes ao Senhor, o nosso Pai, as coisas começam a acontecer. O inimigo é derrotado, porque não é na força do nosso braço, mas na dependência do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo, porque Deus está vivo. Então ele tá falando para Saul assim, este gigante é fichinha, era um gigante, ninguém tinha coragem de chegar perto de Golias. E ele falou assim, o quê? Eu já matei um leão, um urso, na porrada. Você acha que esse gigante é... Nada a ver. É extraordinário. E continua, e Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Davi sabia quem era Deus. Davi não estava se apoiando no seu próprio entendimento. Ele falou assim, se Deus me livrou de um e do outro, também vai livrar. Porque agora não é só sobre mim, é sobre todo o povo de Israel, é sobre o nome do Pai. Porque até então ninguém sabia, O urso e o leão era o urso e o leão. Mas agora a afronta era pessoal com Deus, era sobre o nome do Senhor. Era o nome do Senhor que estava sendo zombado. Então, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isto, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Então aqui, o que mostra? Saul então quis dar as armas dele, mas Davi, ele sabia lutar com as próprias armas, ele não sabia lutar com as armas do outro. Então entenda que você tem armas específicas que o Senhor colocou na sua mão.
Jejum e oração ele deu para todos nós. Todos nós lutamos com jejum e oração, mas existem armas específicas, individuais que o Senhor coloca na vida de cada um de nós. E você tem que saber o que o Senhor colocou nas suas mãos. Porque às vezes você está tentando guerrear com as armas de outro. Chega uma pessoa para você e fala assim, olha, eu fiz uma campanha de 7 semanas e deu certo comigo, faz você também. Ou então você só ouve um testemunho e fala assim, nossa, se ela fez uma campanha de 7 semanas, deu certo, eu vou fazer também. Aí vira feitiçaria, gospel, vira, entendeu? Vira rito que Deus não te pediu para fazer. Amém, se a pessoa fez um voto com o Senhor e conseguiu, foi a arma dela com o Senhor para pelejar contra os inimigos que estavam atacando ela. Os seus inimigos são outros. Por isso que muitas coisas que funcionam para um não funcionam para outro. Você tem que ter o seu discernimento no seu secreto com o Senhor. O que Deus está pedindo de você? Quais são as armas que o Senhor colocou na sua mão para derrotar Golias? Saul quis colocar as armas dele. Na hora, Davi falou, não, isso não funciona para mim. Eu sei lutar com este cajado e eu sei atirar pedras. É isso que eu vou fazer. Porque, de novo, Davi estava convicto que o Senhor estava à frente daquela batalha. Nós só lutamos com o que é do outro quando a gente está dependendo do milagre que aconteceu na vida do outro e não na nossa intimidade com o Senhor. Entende? Eu vou fazer isso aqui porque deu certo ali, então se acontecer um milagre ali, eu vou usar milagre. Não. Davi estava confiante que Deus ia lutar. Então ele podia ter ido sem nada. Mas ele foi com o que ele tinha. Ele falou assim, não, eu tenho essas armas, é o Senhor que vai lutar, então me usa, Deus. E foi o que aconteceu. Verso 45, ele foi lá afrontar, né? 44. O filisteu disse a Davi, né? 43. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi, vem aqui que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, folgado, novinho, e eu no lugar dele faria o mesmo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e, com a sua funda, atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram, covardes. Aleluia! Confia no Senhor, seu Deus, de todo o coração. A guerra é do Senhor. Busque o Senhor para ter discernimento quais são as armas que Ele tem colocado nas suas mãos para derrotar Golias. Talvez você nem chegou no Golias ainda, mas tem um urso à sua frente. Mate esse urso, mate o leão. Vá vencendo as pequenas batalhas até o dia em que você entrará na guerra. Tem pessoas que têm muito medo de acessar seus traumas.
porque elas acham que não vão dar conta. Eu tô falando de Golias, mas geralmente Golias é um grande trauma que você carrega. Talvez você esteja achando que este Golias vai te derrotar. Mas na comunhão com Jesus, cheio do Espírito Santo, é você quem vai derrotar esse Golias. Vá derrotando aos poucos um urso, o leão. O Senhor vai adestrando as suas mãos para a batalha. E na hora certa, você derrotará Golias. Confia no Senhor. E não vai ser com táticas dos outros. Vai ser com o que o Senhor colocar nas suas mãos. Porque o Senhor sabe das suas limitações. E o Senhor também quer manifestar a glória dele na sua vida. Porque a glória é para ele, é por ele, é toda dele. E não de um medicamento, e não de um tratamento, e não de uma hipnose, e não de uma sessão de coaching, não de uma imersão. Não é nada disso. A glória é toda de Deus. Então discirna no Senhor o que Ele está fazendo na sua vida. E que você, em breve, derrote o seu Golias. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Ó Senhor, manifesta a Tua glória nas nossas vidas. Nos dá, Senhor, discernimento para entender quais são as armas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nos leva, Senhor, a um lugar de completa obediência a Ti, que não sejamos tolos que nem Saul, mas que sejamos, ó Pai, completamente cheios do Espírito Santo como Davi. Que possamos, Senhor, nos mover para a honra e glória do Teu nome e não pela nossa vaidade. É o que eu te peço, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.